Engraçado que acho que com 10 anos, acho que toda criança passa por isso, eu fiz uma redação na escola, redação enorme, acho que tinha mais de 30 linhas a redação. E a minha estagiária ficou encantada com a redação, né? Escrevi uma menina de 10 anos escreveu um texto tão longo, criança geralmente, e que eu falava que queria ser médica. Acho que todo menino passa para a fase de querer ser De médico, querer ser né? médico. Mas, gente, eu morro de medo de sangue. Sou muito nojenta, né? Acho que eu diria até fresca. Melhorei bastante, mas era muito fresca com qualquer coisinha que causasse tipo de nojo. Então, assim, eu falei, não é para mim, não é a minha praia. E aí, quando a gente cresce um pouquinho, a gente vai querer ser artista. Ator, atriz, por causa da novela, da televisão, e a gente acha que a gente vai ser artista. Eu quero ser atriz. Eu vou fazer isso e aquilo, porque a gente vê essas questões. Eu lembro que eu brinquei uma vez no ensino médio, acho que você estava no primeiro ano, uma colega minha, falei, olha, eu vou estar lá recebendo o Oscar um dia, viu? E ela disse, eu vou lá contemplar você. Depois, eu quis ser jornalista. Aí era uma profissão que me encantava. Jornalismo. Vamos contratar? Vamos Eu me contratar. encantava pelo jornalismo. É a parte de escrever, de ser redator, de estar ali, né, vendo a notícia acontecer. E as reportagens. Caco Barcelos, quando ele lançou, mas isso já depois, né? Já estava já na minha profissão, profissão repórter, eu achei interessantíssima a questão de como ele conduzia esses novos repórteres, esses novos jornalistas. E aí eu me encantava pelo jornalismo. Aí com 17 anos, quando eu terminei o ensino médio, para onde é que vão os sonhos? Quando você não tem condição de bancar por eles. Como é que eu ia sair para estudar? A gente não tinha o Enem. Gente, eu falo sempre isso para os meus alunos. O Enem é um abridor de portas. É como se fosse um divisor de águas. Eu comparo o ensino médio antes do Enem e o ensino médio depois do Enem. Na minha época, acho que no segundo ano de ensino médio, a gente fez uma prova similar ao Enem para testar o ensino médio. E eu ainda que brinquei, a gente fazia magistério. O ensino médio que eu fiz, na verdade, era o magistério, não era o ensino médio, né? E no ensino médio, a gente estudava para ensinar as crianças. Então, o que a gente estudava de matemática era o básico, de equação, conjuntos, aquela coisa toda. E aí veio uma questão de logaritmo. Eu lembro que o 8, eu falei, gente, o que está fazendo esse 8 deitado aqui? Ainda brinquei na hora da prova, porque a gente não conhecia. Né? Realmente, a gente nunca tinha visto nada sobre isso, de matemática, porque a nossa matemática era básica, né? O básico dos básicos. E aí, eu me deparei assim, vou para onde? Vou sair como? Minha mãe, sozinha, para me sustentar, para sustentar a casa e tudo mais. Meus pais eram separados na época, já eram separados. E a gente pensar assim, como é que vai ser para ir? Aí ela faz as contas e diz assim, não dá para manter você um mês lá, morando com os seus tios. Na verdade, um pouquinho antes, quando eu terminei o nono ano, eu estava com a minha transferência pronta, eu ia para São Paulo. Aí o meu pai, com aquele receio, aquele apego, não deixou que eu fosse, no último momento. Talvez não era para ser, né? Eu penso assim. E aí, minha mãe disse assim, e agora como é que vai ser? E aí surgiu a proposta de emprego. Eu fui convidada para trabalhar numa escola particular, com uma turma de alfabetização. Inclusive, alguns desses alunos meus dessa turma hoje são médicos. Tem aluno minha que foi médico. O pai das minhas alunas, ele tem um maior carinho por mim, né, no sentido de que eu alfabetizei a filha dele, né? Outros são advogados, outros são professores, engenheiros. A turminha de alfabetização ali dos meninos pequenininhos, 17 anos. E aí você começa a trabalhar, né? Eu precisava trabalhar. Talvez hoje, com a mentalidade que eu tenho, eu diria assim, não, eu durmo num papelão, que seja, vou enfrentar, procuro emprego, a gente vai. Mas naquela época, não pensei muito, né? Então eu pensei assim, o emprego veio, eu vou trabalhar. Aí eu trabalhei um ano com essa turma de alfabetização, uma escola particular, e aí eu procurei outra escola particular. Fui atrás até dos donos da escola, na casa deles mesmo, ofereci, fiz aquela merchan, sabe quando você não faz currículo, seu currículo é oral ali, aberto, você vai dizer assim, não, isso, assim, 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 não, dou aula disso. Aí eu peguei umas turmas de história, na época, né, as turmas de história, eu falei assim, não, vamos colocar sexto, sétimo, né, na verdade, o sexto, sétimo e o oitavo ano. Ah, não, eu falei, vamos, e busquei, eu tenho gente, conheço gente, a gente saiu para as ruas ali, buscando aluno, e aí
a escola começou, funcionava numa casa, ainda não era nem na sede da escola, que é o atual Colégio Arco-Íris, né? E aí a gente começou aquela turminha ali. Eu comecei dando aulas de história. E aí surgiu espanhol. Tá, eu vou pegar a turma de espanhol do 6º ano, então. O que eu tinha de espanhol? Umas fitas de vídeo, daquelas fitas que era fita cassete ainda, do Globo, que era um curso de espanhol, e eu vou estudar assim, para eu dar aula de espanhol. Depois eu fiz esses cursos à distância, outros cursos online. Aperfeiçoei, passei um tempo em São Paulo, quando eu estive lá, eu fiz um curso também para aperfeiçoar. E aí a faculdade, minha graduação é em espanhol. Letras com português e espanhol. Aí comecei, só que aí vinha uma outra professora para dar aula para os meninos do 7º e do 8º. Só que quando a mulher chegava, os alunos iam embora, eles não ficavam. A gente quer para ali, a gente quer para ali. Eu achava engraçado deles fazendo já motinha ali pra gente. Aí fiquei com espanhol na turma, trabalhava com história e espanhol. E aí o encantamento pela educação, eu descobri que eu acho que eu queria ser jornalista porque eu queria mexer com gente. Porque eu queria ver as coisas acontecendo. Porque eu gostava de escrever e podia usar aquilo ali, mas com a educação também podia usar os meus dons, que eu até então achava que eu tinha, né? De escrever, de falar com o público, de tocar. E assim, eu acho que acho que mais de 20 anos de profissão, né? Desde os 17 anos, mais de 20 anos de profissão, isso se firmou, né? Tenho ex-alunos até hoje que me chamam de Proli, né? E pessoas que estão casadas hoje em dia já, que já têm filhos, e ainda me chamam de Proli. Então, isso é uma honra, é um orgulho, né? Eu chego no hospital para ser atendida por um médico, ele é um ex-aluno meu, ele diz assim, Proli. Aí eu tenho uma aluna que é arquiteta, que eu ligo para ela, ela diz assim, pode ser, me atende a hora que for, né? Que a gente vê, né, ex-alunos com professores, Rosimeire, né, Meire foi minha ex-aluna também, está lá na escola, hoje é minha colega de trabalho. Então, eu só me orgulho. A profissão me trouxe essa satisfação.